Meditação para o dia. Há um antigo ditado popular que diz assim: errar é humano. Sim, de fato, errar é humano. Mas Jesus apresentou uma ideia um pouco diferente disso. Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer então que, embora o ser humano seja um ser errante, a Bíblia nos diz que a razão de tanto erro que a humanidade comete é por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, diz isso. E o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer que não conhecer as Escrituras já é um erro na vida do ser humano. Outros erros o ser humano comete por não conhecer as Escrituras. Mas olha só que o texto de Jesus, ele não diz tão somente para você ler as Escrituras. Não, ele disse: errais não conhecendo, porque o conhecimento da Escritura é um processo mais extenso. Primeiro você lê o texto, depois você medita no texto, você memoriza o texto, você reflete no texto, você estuda o texto, a gente aprende e depois a gente começa a ensinar. Quer dizer que o conhecimento é uma experiência mais profunda, é uma experiência que sai desse princípio da superficialidade e vai de maneira mais profunda no conhecimento de Deus. A própria palavra conhecimento no conceito bíblico denota intimidade, um relacionamento íntimo. Quer dizer que um relacionamento íntimo com Deus nos faz conhecer a Bíblia. E é interessante que simplesmente, meramente ler a Bíblia não nos faz conhecedores dela. Porque imagine a Bíblia como um livro vivo. E ele se revela àqueles que de fato têm interesse em conhecê-la. Algumas pessoas que leem meramente por obrigação vão ficar na esfera superficial da Escritura Sagrada. Mas a pessoa que quer aprender, que quer entender, que não quer errar mais, que quer conhecer a Deus plenamente, porque a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Se ele quer aprender isso, com certeza ele vai se aprofundar na Bíblia e ela então vai se revelar a essa pessoa que a busca com dedicação, que se esmera, que dedica e vai conseguir de fato entender, conhecer, aprender o que a Bíblia diz. Errais não conhecendo, quer dizer que nós acertamos conhecendo as Escrituras. Há outro fato muito importante, é sobre o poder de Deus. Se a Bíblia diz errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, quer dizer então que nós temos um processo gradativo. As pessoas conhecem a Escritura, em seguida, como consequência disso, passa a conhecer o poder de Deus. Olha só, que conhecer o poder de Deus é uma consequência, é um resultado posterior a conhecer a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, passamos a ter experiências com Deus, e essa experiência com Deus gera o conhecimento do poder de Deus. E quando conhecemos o poder de Deus, a nossa vida, as circunstâncias, tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, passa a ter um valor completamente diferente, porque estamos conhecendo agora a manifestação do poder de Deus. O problema é que boa parte das pessoas, elas querem ir direto no poder de Deus. Como se houvesse um atalho. No processo espiritual não existe atalho. Cada degrau deve ser galgado. Cada metro tem que ser palmilhado. Cada crescimento ele tem que ser desenvolvido no dia a dia. Então, para conhecer o poder de Deus, é preciso passar pelo conhecimento da Escritura, pela experiência com Deus na Escritura, para se chegar ao poder de Deus. Conheceremos o poder de Deus depois que conhecermos a Escritura e tivermos a experiência com Ele. Nisso nós acertaremos e conheceremos tantas coisas sobrenaturais que a própria Bíblia diz. Ela diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não sabemos muitas coisas, mas podemos aprendê-las se nós conhecermos a Escritura. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque a Escritura Sagrada é a revelação do Senhor Deus ao homem.
meu Deus, e nós queremos conhecer a Escritura, queremos conhecer o Senhor, queremos conhecer o seu poder, meu Pai. Então, ajuda-nos para que haja dedicação, esforço, esmero, Pai, em conhecer a palavra, em ler a palavra, em meditar nela, para que nós conheçamos o poder do Senhor, que vai revolucionar a nossa vida, a nossa família, as circunstâncias a nosso redor. Oh Deus, ouve essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.